Olá, caros alunos do terceiro ano. Estamos aqui para mais uma videoaula. O tema é interessante e sempre está presente em algumas provas, porque é importante refletir sobre a questão das cidades. Portanto, o tema de hoje é o processo de urbanização no Brasil. O que quer dizer urbanização? Dizemos que um país é urbanizado quando ele tem uma população que mora mais nas cidades do que no sertão. Mais na zona rural, não, mais na zona urbana do que na zona rural. Quando ele está caminhando por esse processo, está se urbanizando. E o Brasil tem ficado cada vez mais urbanizado. É um processo que se iniciou na década de 1970, ele foi aumentando cada vez mais e foi até o início da primeira década desse século no qual nós estamos. E é um processo que tem a ver com a consolidação da industrialização no Brasil. Essa consolidação ocorreu nas décadas de 1950 e 1960. E aí foi se urbanizando na década de 70, 80, 90 e na primeira década do século no qual nós estamos, também deu sequência a esse processo, que deu uma estabilizada agora nessa década a qual nós estamos. Vamos lá falar então desse processo. Então a urbanização, gente, muito, que nem eu falei, acelerada, essa urbanização, que traz alguns problemas, e a dica maior é você ter sensibilidade social para perceber esses problemas. Os problemas em torno da questão urbana. Isso pode cair, já caiu em provas, já caiu em Enem, já caiu em provas de vestibulares. Muita atenção para isso, ok? O conceito de cidade no Brasil. O que seria uma cidade no Brasil? Cidade no Brasil, gente, é qualquer sede de município. Independente dos serviços oferecidos, se tem faculdade, se tem escola, se tem hospitais, foi sede de município, é considerada uma cidade. Por isso que no Brasil a cidade de Borá, a menor cidade do estado de São Paulo e a segunda menor do Brasil, é considerada uma cidade. Vejam só, ela tem 800 e poucos habitantes. Pelo menos tinha até 2015. Muito pequena, mas mesmo assim, segundo esse conceito de cidade no Brasil, que o livro nos traz, o livro dos autores Lúcia Marina e Técio Almeida, segundo esse conceito de Brasil, de cidade no Brasil, Borá é considerada uma cidade, mesmo tendo tão poucos habitantes. Mas a Organização das Nações Unidas, ela traz outro conceito relacionado a ter o quê? 20 mil habitantes, né? No mínimo, essa aglomeração. Agora varia essa quantidade de habitantes de país para país. Na Espanha precisa ter 2.000 habitantes para ser considerado uma cidade. Na França, 10.000 é preciso. Então vai variando esse tipo de conceito. Rede e hierarquia urbana. Hierarquia, questão, uma coisa no centro comandando as outras coisas. Nos remete a isso essa palavra hierarquia. Rede significa a interligação. Os serviços de transporte e comunicação facilita essa relação urbana de uma cidade para outra. Essa troca de serviços, de influências, comércio, a industrialização, produtos industrializados que ficam circulando. Tem muito a ver com isso. Então, com relação a essa hierarquia, o IBGE fez uma classificação da hierarquia urbana no Brasil, nas cidades com de maior importância, o maior destaque do que outras. E nessa classificação nós temos
Nós temos uma grande metrópole nacional. Qual é a grande metrópole nacional que o livro traz? São Paulo. Mais de 20 milhões de habitantes. 21 milhões e tanto. Até uns anos desses. Então, e tem crescido mais o número de habitantes de São Paulo. É uma mega cidade, né? Chamada de grande metrópole nacional. De grande metrópole nacional nós temos ela que é o grande destaque aqui no nosso país. Metrópole nacional. Metrópole nacional nós temos Rio de Janeiro e Brasília, que leva em consideração a presença do poder judiciário, poder executivo, essas coisas, o legislativo, são vários os critérios, se tem universidade e tal, né? São essas aí de destaque. Metrópole, aí já são algumas cidades de menos destaque, mas que são grandes cidades. No Brasil nós temos enormes cidades, como a cidade de Fortaleza, aqui perto do nosso Quixadá. Cidade de Fortaleza tem milhões de habitantes, enorme. Também está dentro dessa questão de metrópole. É uma metrópole que influencia as cidades vizinhas. Recife, Salvador, Natal. Então, nós temos essas metrópoles. Já na questão mais para baixo, capital regional, temos a A, B e C. Cidades aí de 900 mil habitantes, 400, aí segundo o número de habitantes, da média de habitantes, a gente pode classificar no A, no B ou no C. E temos também os centros subregionais A e B, que já são bem menores, em torno de 90 mil habitantes, 70 mil habitantes. E a grande maioria das cidades no Brasil, elas são classificadas como centros de zona A e B e centro local. Principalmente centro local. Mais de 4 mil cidades no Brasil podem ser classificadas como de centro local. Tem cidades de 1.000 e pouco habitantes, outras de 8 mil e tantos, né? Citei aqui o exemplo de Borá, 800 e poucos habitantes. Com relação ao fato de ser sítio urbano, origem e função das cidades. Então as cidades, interessante que elas têm a sua origem. Quando uma cidade é espontânea, significa que ela surgiu de pequenos núcleos. A maioria das cidades do mundo, do Brasil e do mundo, surgiram de pequenos núcleos. São Paulo é enorme hoje, mas surgiu de um pequeno núcleo. Rio de Janeiro também. Nova York também. Então é chamada de cidade espontânea. Outro tipo de cidade são as cidades planejadas. Não esqueçamos, cidades como Brasília, foi planejada. Palmas, no Tocantins, também foi planejada. Mas a gente se esquece que Belo Horizonte também foi planejada. E a gente não sabia disso. Tendemos a não ter essa informação. Mas, na verdade, foi uma cidade planejada. O planejamento ele faz com que haja uma tendência de melhor organização das cidades para a questão de serviços, de transporte e tal. Temos que levar em consideração a função urbana. Função, os objetivos da cidade. Tem cidades religiosas, como Juazeiro do Norte, no qual tem grande peregrinação religiosa. Industriais, como Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Administrativas, como Distrito Federal. Militares, como Resende, no Rio de Janeiro. Históricas, como São João del Rei, de Minas Gerais, né? São reconhecidas pelo seu grande valor histórico. Turísticas, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, por exemplo, pode ser considerada uma cidade turística. Alguns colocam o nosso Quixadá como cidade turística, mas eu não sei. Vocês ficam com as suas considerações, se é ou não. E tem cidades tecnológicas ligadas aos tecnopolos. O tecnopolo ele reúne pesquisa e desenvolvimento. O conhecimento, o capital intelectual dessas cidades, como Campinas, fornece um grande impulso ao desenvolvimento tecnológico. Isso está ligado aos tecnopolos.
E, gente, um conceito muito importante para a nossa aula, para o nosso assunto de processo de urbanização do Brasil, que está ligado ao crescimento das cidades, é o processo de conurbação. Né? Já foi questão de prova. Conurbação diz respeito a quando duas ou mais cidades, elas acabam, pelo seu processo de crescimento, dividindo a mesma malha urbana. Olha que interessante. Isso é o processo de conurbação. Cidades vão crescendo. Existem as regiões metropolitanas. A região metropolitana, que envolve várias cidades. Algumas delas fazem aí o processo de conurbação. Né? E, finalmente, uma coisa muito cobrada que eu queria muita sensibilização, a questão dos problemas. 3 problemas nós poderíamos destacar com relação às cidades. O aumento das comunidades carentes, a questão da infraestrutura, a falta de infraestrutura, e a outra questão dos problemas sociais com a violência. Primeiro, a questão do aumento das comunidades carentes. As pessoas que vão morando em locais próximos aos mananciais, em florestais, em grande risco, colocando sua vida em risco. Outra coisa, outro tipo de problema, a infraestrutura. Muitas pessoas morando sem um encanamento adequado, sem saneamento básico, com falta de água, falta de serviços hospitalares e tal. Isso é um problema grave. E outra coisa são os problemas sociais relacionados à violência, problema social, violência, né? Pobreza extrema. Isso causa desigualdade e inúmeros problemas. Obrigado pela atenção. Bons estudos.